Segundo Grada Quilomba, uma mulher negra diz que é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que é uma mulher. Um homem branco diz que é uma pessoa. E eu, Nina, acrescento: o homem negro nem sequer entra nessa equação. Vamos falar sobre isso hoje? Bom, eu decidi começar esse vídeo no qual eu respondo alguns comentários aqui do canal, trazendo essa equação da Grada Quilomba, que durante muitos anos eu achei genial e sigo concordando, porém parcialmente. Realmente, quando a gente fala sobre como as figuras presentes na sociedade se repetem, realmente o homem branco ele se coloca enquanto o centro e tudo gira ao redor dele, ou seja, ele é a referência de pessoa e o que é diferente são os demais, né? Então, ele é pessoa, o restante é mulher, o restante é mulher negra, e o homem negro nem sequer entra nessa equação porque ele não é digno, segundo muitos pensadores e pensadoras, ele nem sequer é digno de ter a sua subjetividade pautada. Então, eu comecei trazendo essa citação para mencionar o comentário tô aqui com a minha colinha, tá, gente? O comentário da Eliana. Ela diz que o homem negro trai sim, é machista sim, e nananana sim, né? Vou colocar aqui no cantinho da tela para vocês verem. Trazer aqui para vocês um pensamento que eu tenho e que eu percebo enquanto padrão quando a gente fala sobre raça, gênero, feminismo e homens negros, mulheres negras, palmitagem, abandono parental e blá blá blá, né? Às vezes eu tenho a impressão de que algumas mulheres negras entendem o racismo para elas enquanto uma imposição e para homens negros uma escolha. Isso é, quando você vê uma mina preta que ainda não tem consciência da sua raça e só alisa o cabelo por opressão ou por pressão estética, todo mundo fala: ai, mas ela não tem consciência disso, isso daí foi a consequência da vivência dela em meios racistas. Agora, quando você vê um homem negro também reproduzindo padrões e racismos aos quais ele foi exposto, algumas pessoas acham que ele escolheu aquilo. Ou seja, o homem negro ele palmita sim, ele escolheu a branca porque ele quis, a branca só quis ele porque isso, porque aquilo, como se homens e mulheres negras não fossem inseridos em uma sociedade onde o racismo os atravessou a sua vivência de modo a fazer com que eles reproduzissem coisas que são ruins para eles mesmos, né? Então, por que eu tô pautando isso antes de falar de machismo? É interessante que a gente tenha em mente que essa estrutura patriarcal e colonial, ela é gêmea, né? Elas são as irmãs Paola e Paulinha Bracho. Adoro fazer essa piada, não sei nem o nome direito, talvez nem seja esse o nome. Mas assim, o que eu quero dizer é que o racismo e o machismo são irmãos gêmeos. Eles andam juntos e eles chegam juntos ao período escravocrata e ao período colonial, né? Então, quando a gente fala sobre a relação do homem negro com o machismo, eu não consigo compreender em que lugar o homem negro tem um privilégio sendo machista. Sendo que esse machismo, ele oprime o próprio homem negro, ele oprime as próprias necessidades do homem negro e reforça um padrão de machão e de hipersexualização que destrói ele emocionalmente, ele nem sequer consegue identificar. E não só isso. Se o homem negro de fato tivesse esse privilégio que as pessoas dizem que ele tem, eu não precisaria estar falando sobre isso porque eles mesmos estariam falando sobre suas próprias dores. Então eu não tô aqui para falar que não existe relacionamento tóxico entre duas pessoas negras. Eu não tô aqui para falar que não existe uma coisa totalmente nociva em alguns aspectos
vindo de homens negros, bem como também existe coisa nociva que vem de mulheres negras. A questão é, um é demonizado e o outro não. Eu trouxe para vocês também um outro comentário do Ulisses que eu gostei muito, ele é um pouco longo, vou deixar aqui para vocês lerem, mas tem uma parte que eu gostaria de destacar que ele fala que é bem interessante, que outro ponto que mostra que essa pirâmide social criada por feministas é tão errônea quanto essa ideologia é que a sociedade vulnerabilizou a mulher negra e esqueceu que o homem preto, de longe, é a maior vítima do racismo estrutural. Ou elas esqueceram que somos maiorias em prisões, em situações de vulnerabilidade? Sim, moradores de rua, vítimas de homicídio e etc. E acrescento um dado também, que é um dado sobre suicídio, que atinge em sua maioria jovens negros, homens jovens negros, né? E que a gente não tá levando em conta aí nessa equação, né? Então eu escolhi esses dois comentários bem rapidinhos aí para nós, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre o quanto a gente consegue ter empatia com os nossos semelhantes nas dores que a gente consegue entender, mas quando é o outro, a gente demoniza e responsabiliza o outro por certas situações, né? Eu não tô aqui romantizando comportamentos machistas, eu não tô aqui dizendo que o machismo não existe, mas é interessante que a gente pense da onde veio, né? Reforçando a citação da Grada, quem foi a pessoa que criou esse modelo de convivência e existência e fez com que todo mundo girasse em torno desse modelo? Homens negros achando que de alguma forma vão conseguir reproduzir esse modelo, mas só pegam, ainda bem que vocês não estão vendo o gesto, mas só pegam a pior parte. Mulheres negras também sofrendo a consequência desse modelo e achando que em algum momento dessa luta elas vão se igualar a mulheres brancas, sem se lembrar que as mulheres brancas são parceiras dos homens brancos. Elas estão sempre dando a mão para os homens brancos, né? Vou até adicionar aqui um quesinho do entretenimento, que vocês se lembram do movimento da Bruna Grifal? Assim que o rapaz que foi acusado de ser tóxico e abusivo com ela, embora eu acho que ela também já não era muito essas coisas dentro da relação, ainda assim, ela não abandonou ele. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor sobre o que ela fez ou não. Aqui eu tô falando sobre quais são os fatos, né? Se aquele rapaz fosse um cara negro, como é que a sociedade ia tratar ele? Ia apedrejar, e as mulheres negras estariam juntas fazendo isso. Eu não apedrejo homem negro em público. Não faço isso. Não faço isso, principalmente em meio de pessoas brancas. Que o que bate lá, bate aqui também. Tá bom? Vou deixar essa reflexão. Um beijo, tchau, tchau.